Bom, beleza. Vocês já estão vendo aí. Basicamente, a gente vai dar sequência na nossa topologia, tá? Eu só vou finalizar aqui de provisionar o ambiente, onde a gente já sabe que aqui, né, tem que habilitar o MPLS, o SPF, e vou fechar só os BGPs aqui, só pra gente ter esse ambiente já de uma forma bem básica funcionando, tá? Pra gente poder dar sequência aí no, na nossa aula. Então vamos lá, deixa eu só finalizar aqui, ó. Show IP OSPF Interface Brief. Tá bom. E aqui no router 1, neighbor 172.16.14.4, remote 65004. 192.168.22, remote AS65.123, update source loopback 0, IP OSPF 1 área 0, int ETH 00.17, IP OSPF network point, IP OSPF MPLSP. Então, basicamente aqui eu estou só habilitando o SPF, o MPLS e fechando a seção BGP com o router 2. Então, se eu deixo o IP OSPF Interface Brief, tá aqui nada do que a gente ainda não tenha feito, né? Nada de novo até aqui. Deixa eu só finalizar aqui para a gente começar então a falar do nosso amigo BGP. Router config terminal, interface ETH, aqui vai estar o segredo, né? 17. IP OSPF network point, IP OSPF 1 área 0, MPLSP. 27 PSP e aqui também tem o 37. Então vamos lá. Show IP OSPF Interface Brief. Então beleza. Vizinhos fechados. Aqui então, BGP fechado também. Show IP BGP Summary. 172.16.14.4. 172.16.14.4. Tá pingando. Show Run Pipe Section BGP. 172.16.14.4. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra fazer aqui. Ah, tem sim. Do Show Run Pipe. Opa. É aquele laboratóriozinho lá, tá na plataforma, tá? Deixa eu só desabilitar esse daqui, ó. Desabilitar a autenticação em tudo aqui. Só pra gente finalizar aqui, deixar tudo redondinho pra gente começar. Então, basicamente, o que a gente está fazendo aqui? Configurando o nosso BGP. Aqui agora eu vou ter que desabilitar também a autenticação. Naquele laboratório que a gente está usando como base do curso, né? Que a gente está usando o desafio lá da plataforma. Tá? Então, eu vou só desabilitar a autenticação em todos os routers. Uma vez que nós não vamos precisar deles. Pronto. Então, beleza, vamos lá. Então, o que eu tenho, o que a gente fez aqui, ó? A gente tem essa topologia, tá? E aí, a gente fechou aqui nesse ambiente aqui, o SPF, né? O SPF mais LDP, certo? Que é para fazer a nossa arquitetura de MPLS, ok? Então, anunciando os labels, fechou. Aqui, eu tenho um eBGP. Aqui, eu tenho um eBGP. E aqui, eles estão estabelecendo também eBGP.
tá? E aí, nesse cenário aqui, então, eu tenho a minha arquitetura de rede aqui, né? O meu provedorzinho, meu ASN, estabelecendo as sessões com o mundo externo e anunciando as redes. Lembrando, o que eu tenho anunciado aqui? A LAN desse cara, a LAN desse cara, desse e desse. Que vai ser sempre um 7216x0/24. Tá? Então, se a gente vier aqui, ó, vamos vir aqui no 1, show IP BGP Summary. Tem um 2, show IP Route BGP. Olha lá, eu tenho a rota do 4, do 5 e do 6. Tá vendo? E aí, eu tenho um detalhe interessante. Estou fechando o BGP para o R2 também, tá? Nós vamos centralizar aqui dentro do nosso ASN a seção BGP. Eu fechei no outro laboratório entre R1 e R3, né? Agora nós vamos fechar IBGP aqui, ó. IBGP, IBGP, tá? Para facilitar, nós vamos fechar sempre pro R2, tá bom? Então vamos ver como é que tá lá no R3 também a visão dele para a rede, tá? Aqui, ó, o R3. Show IP BGP Summary. Tá em Active para o router 2. Show Run Pipe Section BGP. Vamos ver o que está acontecendo. 192.168.2.2. Remote AS 65123. Vamos ver se... 192.168.2.2. Vamos ver aqui o que está acontecendo aqui. Show Run Pipe Section BGP. Opa! Remote AS 65123. Update Source Loopback 0. 65123. 9268. Update Next Hope Self. Ping 192.168.2.2. Source Loopback 0. Bom, troubleshooting aí, né? O que deve estar acontecendo aqui? Se R1, vamos lá, vamos fazer aqui já um troubleshoot bacana, tá? Porque a gente também erra, né? Então, vamos usar esse erro já como troubleshoot. O que está acontecendo? Vou limpar geral aqui. Eu fechei BGP. Como é que funciona dentro aqui do meu AS? O SPF mais LDP. Então, lembra, regra, eBGP, eu fecho no /30. IBGP, eu fecho na loopback. Se eu estou conseguindo fechar daqui para cá, significa que R2 está anunciando a sua loopback para a rede e R1 também está anunciando sua loopback para a rede. Se eu consigo pingar de R3 a loopback de R2, é isso que está acontecendo aqui, ó. Eu consigo pingar a loopback de R2, vamos ver se eu estou conhecendo ela. Show IP Route OSPF. Tá aqui, 192.168.2.2. Então, se eu vier aqui 192.168.2.2, eu vou conseguir pingar. Porém, quando eu dou o source da loopback 0, eu não pingo. O que significa isso? Já de cara, obviamente que R3 conhece a loopback de R2, mas R2 não conhece a loopback de R3. Eu possivelmente não coloquei a loopback de R3 dentro do processamento OSPF. Muito simples, né? Então eu posso chegar aqui, ó, show IP OSPF Interface Brief, ele não vai estar lá, tá? Lógica, né? Simples assim. Agora, se eu repetir o comando, olha lá, pingou. Então vai subir o BGP aqui, subiu o BGP, show IP BGP Summary. Beleza. O que é interessante?
né? Vocês viram aí que eu errei a configuração e já fiz o troubleshoot. Quando você sabe o que precisa dentro da rede, você não se desespera, você não perde o fio da meada. Por quê? Eu sei que R3 precisa alcançar loopback de R2 e vice-versa. Se R2 está estabelecendo a seção para R1, significa que a loopback de R1 e R2 estão sendo anunciadas. Mas de R3, por algum motivo, não. E eu tinha feito caquinha ali. Então, beleza. Então, aqui a gente tem o cenário final. Show IP Route BGP. Olha lá, eu estou conhecendo a rota 456, beleza. A mesma coisa está acontecendo aqui. O mundo externo, vamos lá no R6, Show IP Route BGP. Está conhecendo as redes internas? Não. Então, vamos lá no R1 e anunciar. Ó, Show Run Pipe Section BGP. Confit Router BGP 65123, Network 172.16.1.0 mask 255.255.255.50. End. E no R3 eu vou anunciar o 3. Então, se eu der um show IP BGP, essa rota 3 já está na tabela IBGP, automaticamente o mundo externo já vai estar conhecendo ela ali, tá? Rota 1 e a rota 3. Beleza? Tranquilo assim, desse jeito. Simples demais aqui do R6, eu conheço o mundo todo. Então perceba que R3 eu vou conhecer a partir da R5 e R1 eu vou conhecer a partir de R4, a visão de R6, né? Ó. R1 a partir de R4 e R3 a partir de R5. Tá? Beleza, temos o nosso ambiente funcionando. Lembra que, então, na última aula nós discutimos algumas coisas aqui desse cenário, tá? E nós vamos falar aqui. Loop. Ou melhor, controle anti-loop, proteção anti-loop, tá? Lembra que a gente falou que no BGP existem dois mecanismos anti-loop? Um para eBGP e outro para IBGP? No eBGP, caso ocorra uma falha neste router, e R3 continue anunciando o seu prefixo para cá, né? Vai chegar aqui, esse cara vai anunciar para esse cara vai anunciar para esse cara vai anunciar para esse. Porém, esse camarada aqui vai olhar o seu próprio ASN na tabela de roteamento e vai dropar. Ele não vai receber esse anúncio, que é exatamente o que está acontecendo agora. Se a gente chegar aqui no R1, Show IP Route BGP. Não estou recebendo. Mas para poder receber, eu iria ter que chegar aqui. Neighbor, Router BGP, 65123, Neighbor 172.16.14.4. Allow AS in. Vou permitir o meu próprio AS de entrar. Então, se eu der o Show IP Route BGP agora, olha lá, passei a receber esse camarada aqui, né? A gente já viu isso daqui na aula passada. Então, deixa eu der agora aqui, ó, um do Show IP BGP 172.16.30, ele vai falar, olha, essa rota foi originada. Essa rota foi originada no ASN 65123, depois foi para o 65005, 65006, 65004 e chegou no router em questão. Então ele passou por esses caminhos até chegar em mim, tá? Eu consigo ver isso a partir do comando show IP BGP. Legal? Mas isso não é legal de ser feito, só se for um caso muito específico. Então o que a gente vai fazer aqui? Vai desabilitar. Opa, Ctrl A, no. Então se eu der agora,
comandinho aqui, acabei de bloquear, show IP route BGP. Eu não vou mais receber a rota do R3 dando a volta pelo mundo aí, né? Então, esse seria o mecanismo de proteção do EGP, IBGP. Agora, no IBGP, como que isso funciona? Deixa eu só limpar aqui. Beleza. E no IBGP, como é que isso funciona, tá? Vocês perceberam que mesmo eu tendo essa seção aqui, IBGP, e anunciando a minha LAN para esse camarada, R1 e R3 não enxergaram, não receberam esses anúncios? Perceba isso. Vou chegar aqui no R1, show IP BGP, show IP BGP neighbor 192.168.22 advertise routes. O que eu estou anunciando para o router 2? Essas rotas. Ó, 172.16.1.0, 4, as rotas que eu conheci do mundo externo e a minha rota. Se eu vier aqui no R3, show IP BGP neighbor 192.168.22 advertise route, o que eu estou anunciando para o R2? Absolutamente a mesma coisa. E o que o R2 está anunciando para os outros vizinhos? Show IP BGP neighbor. Então, vamos só dar um passo atrás aqui para ficar claro isso, tá? Vamos até limpar aqui. Nesse camarada, eu estou pegando aqui a minha LAN 172.16.30/24 e anunciando via IBGP para esse cara. Tá? Porém, esse cara aqui não está recebendo. Aonde está o problema? Nesse camarada ou nesse camarada? Para fazer isso, eu tenho que ver o que esse camarada está anunciando para cá. Eu venho aqui e vou ter que validar isso no R2. Show IP BGP neighbor 192.168.1.1 advertised routes. O que eu estou anunciando para o R1? Nada. Mesmo que as rotas estejam, lembrando, né? Para eu anunciar uma rota, essa rota tem que estar ativa na minha tabela, tá? Olha lá, eu estou com as rotas ativas na minha tabela, mas eu não estou anunciando para o outro router. Esse é o controle anti-loop de sessões IBGP, tá? Como é que funciona isso? O BGP, para sessões internas, ele foi desenhado para que o router estabeleça a sessão full mesh. Se eu tenho N routers, todos têm que estabelecer sessão com todos. Isso significa que se esse router aqui, ó, pegasse essa rota, esse prefixo, anunciar para este router, isso for uma sessão IBGP, automaticamente esse cara vai levar em consideração falando, ele deve anunciar para os outros vizinhos. Eu não vou anunciar isso automaticamente, tá? Eu não vou anunciar isso se essa sessão for uma sessão IBGP. Então ele vai lá e trocando em miúdos. Se eu recebi um anúncio IBGP, eu não anuncio para outro IBGP. Para que isso funcione, a gente tem uma funcionalidade chamada Route Reflector, que nada mais é do que ele vai refletir as rotas que ele recebeu de um vizinho para o outro. Nós vamos habilitar isso aqui agora. Então, vou chegar aqui. Ó, tá assim a configuração. Eu vou chegar aqui no router BGP 65123 neighbor 192.168.1.1. Ele é um Route Reflector Client.
bem como o 3. Ele vai limpar a seção, ele vai derrubar e subir de novo, ó, acabou de subir. E a partir daqui, ele vai passar a anunciar as rotas para os outros vizinhos. Ó, tá? Ele está refletindo as rotas que um vizinho mandou para ele, um vizinho IBGP, para o outro router. Tá? A partir daqui, tá tudo numa boa. Tudo funcionando. Só lembrando, galera, nesse laboratório, o que já está configurado aqui, né? Tem o Next Hop Self. Neste cara aqui, para vizinhos IBGP, Next Hop Self. Já tem o Update Source Loopback, para que o BGP coloque a minha loopback como source, como next hop desses prefixos, né? Para o router fazer ali a análise de recursividade. E a minha loopback está anunciada dentro da rede via OSPF para que ele possa alcançar e colocar essa rota como válida dentro da tabela. Beleza? Até aqui. Deixa eu arrumar o microfone aqui. Desculpa aí. Até aqui, segredo zero. Certo? A gente já sabe disso daqui, a gente já viu. E aí, agora, então, um router está anunciando para outro. Isso significa que eu não preciso, se eu colocar um PE aqui, vou colocar aqui o PE R8. As boas práticas dizem que eu tenho que conectar ele aqui, né, no P, certo? E estabelecer uma seção BGP. Eu vou precisar estabelecer uma seção de R8 com R3, R1? Não. Eu vou estabelecer uma única seção para o R2. Aí você percebe que a coisa começa a escalar de uma forma muito mais simples, tá? Vou colocar aqui esse PE, tá? Para vocês verem como a coisa fica muito fácil. Vou pegar aqui, então, o nosso R8. Interface loopback 0. Do show IP interface brief. Deixa eu só ver se ele já tem. Já tem, então vou chegar nela e jogar ela no OSPF. Eu vou configurar uma interface aqui. 17. Opa, 78. Encapsulation.1Q 78. IP Adrian 72.16.788. IP OSPF 1, área 0. IP OSPF Network Point to Point. MPLS-P. Router BGP 65123. Neighbor 192.168.2.2. Remote AS 65123. Vou colocar aqui o Update Source Loopback 0. E, de novo lá, lembrando, quando esse cara é um cara que está na borda, eu tenho que habilitar o Next Hop Self. Né? A gente já sabe disso também. Tá? Então, beleza. Já fiz tudo que eu tinha aqui. Olha como é fácil subir um PE. Fechei a loopback, joguei o /30. Vou fechar o BGP com um Route Reflector. Lembrando, Update Source e Next Hop Self. Vou lá no Route Reflector. Do Show Run Pipe Section BGP. Então, Router BGP 65123. Neighbor 192.168.8.8. Remote AS 65123. Update Source. Loopback 0. Ele sempre vai ser um Route Reflector Client. Porque eu vou precisar anunciar as rotas dele também. Não vai fechar ainda, porque no Router 7 ainda não configurei, né?
Vou configurar aqui agora. Então, a partir daqui, já subiu o SPF. Já vai subir a rota aqui, já subiu o BGP. E a partir daqui, daqui a pouquinho já vai convergir o meu BGP. Ó. Ainda não convergiu, certo? Não tenho ainda o sinal de maisinho, que significa que ele foi inserido na tabela. Então, assim, já ele vai estabelecer. Percebe como a coisa fica muito simples? Como tem um monte de coisa envolvida, mas como a gente já sabe como que é que um PE chega no outro, baseado na label do MPLS, para que serve o BGP, para que serve o Next Hop Self, o Update Source. Você vai vendo que a gente vai construindo uma coisa que, putz, cara, é muito complexo. Mas olha só como a gente está encaixando uma peça na outra. E como isso está ficando simples, tá vendo? Ó? Daqui a pouco, ó, já jogou na tabela de roteamento. Show IP Route BGP. Tá aqui. Olha que bacana. Isso aí, Genilson. Ele perguntou aqui, Luiz, por ser um Route Reflector, só precisa dizer que o cliente X e pronto? No router X não precisa nada? Nada. Porque o papel de controle de quem vai refletir a rota é do Route Reflector. O que a partir daqui começa a acontecer, a única coisa que o Route Reflector manda nesse anúncio é uma informação de Cluster ID. Que aí eu vou deixar para vocês pesquisarem. Eu vou depois procurar um link e deixo para vocês pesquisarem, tá? Que é um controle anti-loop de quando você tem o Route Reflector, ó. Que é o Cluster List. Que basicamente ele está identificando que esse prefixo foi originado por esse cara. Foi refletido por esse cara. Então ele acaba, se você criar um outro Route Reflector de forma que esse prefixo volte para o router 2, né, ele acaba protegendo aí um anti-loop, tá? Cluster List. O cliente só faz esse controle anti-loop baseado nessa informação. Mas você não precisa configurar nada. No PE é só isso. Ele é um cliente Route Reflector. Tá? Tranquilo, né? Beleza. Agora a gente tem aqui o nosso cenário bonitinho. Tá? Bem bacaninha. A gente tem o nosso PE. Ué, cadê o... Ah, eu deletei o PE, que bacana. Tenho aqui um PE aqui, ó. R8. Né? E aí o que vai começar a acontecer agora? Esses caras aqui são os roteadores de borda. Tá? Imagina que eu sou um cliente de trânsito. Aliás, eu sou um provedor e o meu provedor está interconectando num outro ASN, que é o router, vamos dizer aqui, que é o router 5_B. Tá? Esse router aqui, ele é um cliente meu que tem um prefixo que ele vai anunciar para mim e eu preciso anunciar para o Route Reflector. O Route Reflector vai anunciar para os bordas e os bordas vai mandar para o mundo externo. Tranquilo, né? Vamos fazer isso? Vamos subir aqui, porque aí a gente vai começar a falar agora de filtro. Por quê? Até agora, você está percebendo como a coisa é bem simples? É só fechar protocolo e boa, né? Configurei o BGP aqui, fechou. Configurei o BGP ali, fechou, 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 fechou. Legal. Mas imagine o seguinte.
que eu estou aqui conectado, tá? Por algum motivo, estou conectado aqui, ó, com um peering com um ASN pequeno chamado Google. Tá? O que significa? Lembra que a gente falou lá na primeira aula que o grande negócio de uma telecom é tráfego? Que por isso que ela tem CDN, por isso que ela vai atrás de CDN, que ela vai atrás de peering. O que é o peering? É uma porta conectada no meu roteador de borda para um provedor de conteúdo, tá? Ou um outro provedor. Nesse caso, imagina que eu estabeleci uma sessão com o Google para que todos os meus clientes e os meus blocos IPs acessassem o Google. Tá? Acessar aqui, ó. Ok? Todo mundo vai acessar o Google. Mas você concorda que quando eu fizer isso, eu vou anunciar para esse cara e para esse cara os blocos do Google? Percebeu? Aí existe uma coisa muito interessante. Você vai perceber que nesse camarada aqui e nesse camarada aqui, você vai ter que ter filtro. Por quê? O que eu anuncio para a internet determina o que vai fazer, o que vai ser de download da minha rede, como as coisas vão chegar à minha rede, certo? Se eu pego a ASN do Google e anuncio para a internet, estou falando para a internet inteira. Quando vocês quiserem ir para o Google, venha pelo meu ASN. Isso não pode ocorrer. Eu tenho que anunciar para a internet os meus prefixos, que estão aqui dentro, e o prefixo dos meus clientes. Somente isso. Eu não posso deixar vazar rotas de outros provedores de conteúdo para esse cara aqui, certo? Não posso permitir isso, porque se eu permito isso, eu me torno trânsito desse cara. Então eu me torno trânsito para que quando as pessoas forem procurar o Google, elas venham pelo meu ASN. E aí, obviamente, vai saturar o meu circuito. Eu vou ter problemas. Então a gente começa a trabalhar filtro, que aí vem duas coisas que a gente viu na aula passada e a gente vai aplicar aqui agora, que é a prefix list e a route map. Certo? Para a gente fazer isso aqui, deixa eu pensar aqui como que a gente pode fazer. Eu vou fazer o seguinte, ó. Tá. Eu vou entrar no router 7 e vou criar uma VRF nele, tá? Antes da gente subir o nosso cliente aqui para vocês verem, porque a gente vai falar daqui a pouquinho de community. Mas deixa eu limpar aqui, deixa eu limpar aqui, deixa eu limpar aqui, aqui. Vamos lá. Eu vou entrar no meu router 7 e vou criar aqui uma VRF para a gente poder fazer ele de cliente, tá? Vocês vão entender aqui, ó. Deixa eu esconder isso. Chegar aqui no router 7 e para ele ser cliente, eu vou ter que conectar ele no router 1 e no router 8. Deixa eu fazer isso aqui então, ó. Eu vou criar um ASN aqui no router 7. Router BGP 700. End, confit, PVRF, Google. VRF Google. Eu
vou agora criar aqui a interface 0.0. Ó, o que é legal de quando você faz laboratório assim? Eu já não tenho a conexão 17. Eu tenho que conectar o R7 de novo no R1, né? Eu vou criar a conexão 71. Então, ó, 71. IPVRF Forwarding Google. Estou jogando ela dentro de uma VRF. Para quem não sabe o que é VRF, eu estou criando uma outra instância de roteamento que não é a instância default ali, tá? A gente vai saber mais a fundo nas próximas aulas aí. 717.255.255.255.0. Encapsulation.1q 71. Tá. Router BGP 700. Address Family VRF. IPv4 VRF Google. Verdade. Deixa eu pegar aqui. Não esquentem agora com a configuração da VRF, tá? RD 700 2.1. Router BGP 700. Beleza. Neighbor 72.16.71. Remote AS 65123. Network 172.16.71. Não vai ser. Vou colocar o seguinte, ó. 172.16.777. Mask ou God, tá certo? Tá. Vou mostrar para vocês o que eu fiz aqui, tá? Quando eu criei uma instância de roteamento dentro do router 7, tá? E quando eu criei essa instância de roteamento, a VRF serve justamente para eu separar tabelas de roteamento. Se eu der aqui show IP route, você vai ver que eu não tenho, por exemplo, a rota 172.16.71.0. Por quê? Porque essa rota está dentro de uma VRF Google. Olha lá. Tá vendo? Routing Table Google. Ele cria uma nova tabela de roteamento, cria uma nova instância. Dessa maneira, quando eu fecho aqui o BGP, entre a instância Google e o router 1 que eu vou fechar, eu tenho que criar o BGP e chamar dentro da Address Family IPv4 VRF o nome da VRF. Criei aqui a minha configuraçãozinha de BGP para essa VRF. Não é na tabela default, é dentro dessa VRF. Então agora eu tenho que ir lá no router 1 e fazer o contrário. Conft interface Ethernet 0.0.71 encapsulation.1q 71. Para o router 1, ali vai ser a conexão para o Google. Ele não sabe se é o R7, o que é, porque está em uma outra instância. Então, vou configurar direitinho. 172.16.71.1 255.255.255.0 router BGP. Primeiro, vamos ver se está pingando. Do ping 172.16.711. Pinguei eu mesmo, vou pingar o 7. Tenho que pingar o 7, pinguei. Agora eu vou criar o meu vizinho. Opa, router BGP 65123. Ou God. Neighbor 172.16.717 Remote AS 700. Vamos ver se no R7. Show BGP. Show IP BGP Summary.
show BGP. Aqui ele vai mudar um pouquinho, tá? IPv4. Unicast. Summary. Deixa eu só ver aqui como que a gente vai fazer para Unicast. Ó. Deixa eu ver se ele vai permitir aqui, ó. Show BGP VPN V4 Unicast all Summary. Beleza. 172. Ah, tá. Olha lá, eu errei a configuração. Eu coloquei o IP errado, né? Router BGP 700 Address Family IPv4. Denis, a gente já vai falar da sua pergunta, tá? IPv4 VRF Google. No neighbor 172.17.711. Neighbor 172.16.711. Remote AS 65123. E é isso aí. Do Showrun Pipe Section BGP. Então, em teoria... Oh, meu Deus do céu. Tá difícil hoje aqui, hein? Ai, velho. No router BGP 700. Que dificuldade, hein, galera? Vamos lá. Fazer com calma aqui. Router BGP 700. Vou copiar isso daqui. Vou copiar essa rede aqui, que eu vou daqui a pouco anunciar ela. Neighbor 172.16.71.1 Remote AS 65123. Aê! Beleza! Beleza! Olha lá. Subiu. Bacana. Então, o que a gente tem aqui agora, tá? A gente tem esse cenário aqui, ó. O Google que está no ASN 700. Tá? Fechou um BGP com R1. Tá? E aí, a partir daqui, esse camarada, esse camarada aqui vai anunciar para ele tudo que ele conhece. Automaticamente, estou falando dos caras dos outros AS. E esse camarada vai anunciar para ele também tudo que ele conhece. E eventualmente, se eu não tenho filtro, esse cara vai anunciar para cá também. Então, eu me torno trânsito para o Google acessar a internet e a internet acessar o Google. E aí vai ficar difícil a vida, né? Mas vamos lá, vamos validar isso daí para ver se isso é verdade. Primeiro, vamos criar aquela rotinha aqui no Google. Conft IP route VRF 172.16. O que eu coloquei aqui? 77.0, né? 72.16.77.1 255.255.255.0 no 0.
Ah, vou fazer diferente, tá? Interface loopback 0, opa, loopback 77, IP address, IP VRF forwarding, Google, IP address 172.16.77.1, senão ele não vai pingar o mundo externo, né? Se eu criar só uma rota estática para anunciar. Então, show, se eu vier aqui agora, show IP route BGP. Então, a partir de agora, eu estou anunciando, eu estou recebendo no R1 esse prefixo, e a partir daqui, show IP BGP neighbor 172.16.14.4, eu estou anunciando também esse prefixo para o mundo externo, tá vendo? Eu me tornei um trânsito. Não é isso que a gente quer, então a gente vai criar filtro, tá? Deixa eu ver aqui a pergunta do Denis. Luiz, e se eu for um provedor pequeno que fecha a BGP como operadora, como faria para ter acesso a esses conteúdos sem um CDN, já que as rotas não são anunciadas? Na realidade, as rotas são anunciadas, Denis, da seguinte maneira. Ainda que eu dentro, por exemplo, se eu estou aqui, né? Vamos até ver o cenário aqui, ó. Eu sou esse provedorzinho aqui, tá? Quando eu contrato banda dessa operadora 65123, a 65123 vai ser responsável por me entregar tudo que é conteúdo, tá? Por mais que eu não tenha um peering com o Google da vida, eu vou ter que utilizar essa banda que eu pago por ela, né? Por isso que o provedor ele vai atrás de CDN, vai atrás de peering. Por quê? Isso daqui não é pago. Isso daqui é um acordo de tráfego. Justamente porque é bom para o Google e é bom para mim. Então eu faço isso daqui para poder ter essa economia, né? Então imagina, eu tenho o Google, eu tenho o Facebook, eu tenho o XBR, eu tenho um monte de peerings que eu preciso estabelecer para poder ter economia de tráfego. Entendeu? Basicamente é isso. Então, se eu não tenho peering dentro do meu ASN, eu vou ter que comprar trânsito desse cara aqui cada vez mais. Imagina, eu tenho 100 GB de tráfego aqui, sabendo que 70 a 75% de tráfego eu consigo mandar para conteúdo como XBR, por que eu vou comprar 100 GB desse cara? Eu vou correr atrás de ter XBR, vou bater na porta do Google, eventualmente eles vão bater na tua porta, né? O Google, Netflix, Facebook, esses caras vão bater na tua porta falando: ô, ASN XPTO, você está com tráfego muito alto, então seria interessante que nós tivéssemos um peering, seria interessante que você tivesse um cache, entendeu? Senão você vai ficar cada vez mais comprando trânsito aqui desse camarada, tá? Então, para isso acontecer, primeiro, eu quero anunciar aqui para a internet somente os meus prefixos, tá? Então, nós vamos fazer isso. Nós vamos primeiro anunciar os nossos prefixos, tá? Vamos lá. E vamos aqui primeiro determinar quais são os nossos prefixos. Vamos criar uma lista de prefixos aqui, ó. Lista de prefixos. Eu quero anunciar a 172.16.10/24. Eu quero anunciar a 172.16.30/24. Que é esse cara e esse cara. É o que eu quero anunciar para a internet, tá? Existem algumas maneiras de eu criar essa regra aqui na saída, tá? Eu posso simplesmente chegar aqui no R1 e criar uma prefix list. Posso chegar aqui e fazer o seguinte, ó, confd IP prefix list. Qual que é o nome que eu vou colocar a ela? Nome. Vou colocar o seguinte, ó, prefix list. Eu tenho um padrãozinho meu, tá? Daí normalmente você vai perceber que você vai criar o seu padrão, mas eu tenho aqui, ó, prefix list export peer ASN ou export
trânsito R4. Só pelo nome da prefix list eu já sei que é a minha lista de prefixos que eu estou exportando para o trânsito R4. Então eu vou colocar aqui, o que eu quero fazer? Eu quero dar um permit. Permite, eu vou permitir qual prefixo? 172.16.10/24. E eu vou permitir também o prefixo 30/24. Tá? Então, se eu vier aqui do show IP prefix list, o cara vai falar o seguinte: eu tenho uma lista de prefixos que tem duas entradas, que é 172.16.10/24, 172.16.30/24. Aí eu vou fazer então o quê? Router BGP 65123, eu vou no neighbor 172.16.14.4 e vou colocar aqui prefix list, o nome da minha prefix list, out. Eu vou anunciar para o R4 baseado nessa prefix list. Então, se eu chegar aqui e fizer show IP BGP neighbor 172.16.14.4 advertise routes, não tenho nada. Show IP BGP, show IP BGP summary, deixa eu ver aqui se eu fiz alguma coisinha de errado. 172.16.14.4, show IP BGP neighbor, advertised routes, beleza. É a imagem que é um pouquinho lenta. Mas olha só, perceba que agora eu não estou anunciando nada mais do que os dois prefixos que estão na lista que eu criei, que são os prefixos do meu ASN. Tá? Simples assim. O que eu iria fazer aqui? Eu iria chegar aqui no meu R3, show IP BGP neighbor 172.16.35.5 advertise routes. Estou mandando também só os três, só os dois. Por que isso? Vamos entender por quê. Show IP BGP. Tá. Show IP route BGP. Eu estou recebendo de R2 só o anúncio de 172.16.10. Cadê o do Google? Show IP BGP. Show IP BGP neighbor. Eu estou anunciando para o Route Reflector. Estou anunciando o 77 para o Route Reflector, tá vendo? Deixa eu só ver aqui. Beleza. Por que eu parei de anunciar ele aqui? O Route Reflector está recebendo? Enable show IP route BGP. Não estou. Show IP BGP. Olha que interessante. O que está acontecendo aqui? Vamos lá, galera. Vocês perceberam o que está acontecendo aqui, o problema que a gente está enfrentando? Tem alguém aí ainda vivo? Só para ficar claro, eu quero que vocês entendam o que a gente está passando aqui, porque isso daqui é o dia a dia. Está vendo? Eu estou tentando fechar a configuração e não está funcionando. Eu vou ter que entender o porquê que não está funcionando. Então, eu quero que vocês entendam o problema que a gente está passando, porque isso daqui é dia a dia. O dia a dia não é PDF, não. PDF tudo funciona. Mas, olha, eu configurei aqui, cara. Não funcionou.
Agora eu vou ter que entender o porquê que não está funcionando. Então, ó, vamos lá. O que está acontecendo aqui, galera? O R3 Show IP Route BGP está anunciando para o R5 somente os prefixos do ASN dele mesmo. Por quê? Show IP Route BGP. Olha só, por quê? Porque todos os outros anúncios vieram do próprio R5. Então não vou mandar para ele mesmo o que ele me mandou. Vou mandar para ele só rotas novas. Cadê o bendito do anúncio do Google? Que está aqui nesse cara. Eu estou anunciando para ele, ó. Tá vendo? Eu estou anunciando para o R2. Só que lá no R2, tá aqui o anúncio do Google. E por que que eu, Show IP BGP Neighbors 192.168.33 Advertised Routes, opa, caiu alguma coisa? Estão me ouvindo? Tá. Tá bom, então vamos lá. Beleza. Então vamos lá, ó. O R1 está anunciando a rota do Google pro Router 2, que é o Route Reflector, tá? Lá no Router 2, eu estou recebendo ela. Ela tá aqui, ó. Certo? Só que vocês perceberam que ela não está em uso, né? Por que que ela não está em uso? Quem pode me falar o porquê? Vamos lá, galera. Vamos lá, vamos lá. Por que que essa rota não está em uso? Ninguém vai arriscar? Porque está configurado uma VRF? Não. Não. Eu passo. Ó, vamos lá. Ela está numa VRF, beleza, mas a VRF ela está no R7, que é uma outra instância de roteamento que a minha rede em si não conhece. Não tem problema, tá? Não é isso. Teoricamente não é isso. Vamos fazer um troubleshoot aqui, ó. Show Run Pipe Section BGP. Update Source Loopback 0. Beleza. Ó. Eu estou anunciando. Olha só como que está chegando o Next Hop dessa rota. A resposta não é porque ela está numa VRF. É porque por algum motivo o Next Hop R2 não conhece, ó. Conhece esse Next Hop? Não. Não vai funcionar. Aí existe uma outra pergunta. Por que que R1, ainda tendo o Update Source Loopback 0, está anunciando para R2 o Next Hop como um 72.16.71.7? Que não deveria, certo? Esse é o problema. O Next Hop está chegando errado desse prefixo. Aí é um grande detalhe. Por que que ele está fazendo isso? Vamos dar um clear IP BGP asterisco soft. Aliás, vamos dar um hard. Vamos deixar ele refazer as sessões.
reanunciar os prefixos. Talvez o fato dessa rota estar dentro de uma tabela, não sei, porque para o router R7 ela é uma tabela VPN V4. Interessante, nunca fiz isso. No mundo real você não vai ver isso, tá? Mas é que a gente não tem outro router para adicionar ali, né? Vamos esperar subir. Show IP BGP. Vamos esperar o router R1 convergir. Vamos esperar ele convergir aqui com essa imagem lenta. E vamos ver o que ele vai fazer quando essa rota subir na tabela. Beleza. Então já deve ter anunciado para R2. Por algum motivo ele ainda está anunciando como 71.1. E aí deve ser por alguma questão da VRF. Não sei, esse cenário exatamente não existe, né? Não faz sentido. Mas é um laboratório. Como é um laboratório, eu vou fazer uma coisa diferente aqui, tá? Interface Ethernet 00.71. IP-OSPF Network, IP-OSPF 1, área 1. Vou anunciar ele no SPF para que a R2 conheça. E a partir daí, ele pode então inserir esse cara na sua tabela de roteamento. Vamos ver se vai rolar? Show IP Route 172.16.7.1.7. Beleza. Tá lá na tabela de roteamento, beleza? Ah, Luiz, é boa prática? Não, não é boa prática, mas não é boa prática também criar uma VRF fechando com uma rede, com uma instância default, né? Porque são dois tipos de prefixos diferentes, tá? E daí a gente vai aprender depois. Quando você cria uma VRF, o tipo de prefixo que é anunciado é um tipo VPN V4. Quando você está usando o BGP normal, é um tipo IPv4, tá? Então tem isso também, galera. Mas fizemos o gato malandro aqui e a partir de agora, então, o R3 vai receber, porque R2 agora colocou na sua tabela. Então eu vou estar anunciando também pro Google, para a internet. Beleza? Então assim, o que acontece aqui? O filtro ele serve justamente para que eu não sirva de trânsito para esse camarada chegar nesse camarada. Tá? Então vamos criar o filtro no R3 também. Vou dar sequência aqui. No R3 eu vou criar o filtro aqui, ó. IP prefix list export trânsito R5 permite 172.16.30/24 e 10/24 router BGP 65 123 router BGP 65.123 neighbor 172.16.35.5 prefix list, o nome da prefix list que a gente criou, tá? Out. A partir daqui 0. Daqui a pouco ele vai convergir e vai anunciar para o cara os prefixos corretos que estão baseados nas duas prefix list. Eu vou parar de ser trânsito para o resto da internet poder chegar no Google. Tá? Então a gente vai perceber aqui o quão é importante que os seus filtros de saída e entrada estejam bem adequados. Pronto. Estou anunciando para a internet somente os blocos IPs do meu ASN. Beleza? Tranquilo até aqui? Alguém tem alguma dúvida?
Beleza. Então imagina agora que vamos fazer o seguinte, como o R5 já tem um BGP, vai dar merda. Vamos fazer diferente, tá? Vamos fazer aqui uma conexão também para o Google, no R8. Tá? Só que nesse caso aqui, aí perceba como as coisas, olha só, um ponto antes, tá? Perceba como as coisas vão ficando bem complicadas. Eu não estou mandando para a internet o IP do Google, mas eu estou mandando para o Google os prefixos da internet. O que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que colocar no meu BGP com o Google o que eu vou anunciar para ele. O que eu vou anunciar para ele? Só os meus prefixos. Então vamos mudar aqui, senão vai dar ruim, certo? Vamos lá. Vou fazer aqui o negócio certo, né, velho? Senão dá ruim. Como eu vou ter que colocar um prefix list com os meus prefixos, eu vou mudar o nome dessa prefix list aqui, tá? Cadê aqui a prefix list? Aqui, ó. Eu vou criar aqui a prefix list prefixos ASN 65123, que é o meu. Tá bom? Aí eu vou vir aqui no router BGP 65123, neighbor 172.16.35.5, prefix list out. Porque essa mesma prefix list eu vou ter que usar aqui no trânsito. Então, vou vir aqui, IP prefix list, cadê ela? Isso. Prefix list, prefixos, ASN 65123. Router BGP, aí eu vou no router BGP 65123, neighbor 172.16.14.4, prefix list out, e eu também vou ter que vir aqui no neighbor 71.7. Ó, como as coisas vão começando a ficar amarradinhas, tá vendo? Então, eu vou anunciar pro Route Reflector tudo, tá? Pro Route Reflector tudo. Então, agora, a partir daqui, o que a gente está fazendo? Estou anunciando pro Google aqui, ó, vamos lá, deixa eu até limpar aqui. Ó, estou anunciando para o Google aqui, anunciando para a internet aqui, e para a internet aqui, somente os prefixos que estão na minha lista. Ok? Tranquilos? De boa, né? Agora, o que acontece, né? Falando de escalabilidade, tá? Falando de escalabilidade, eu vou subir o Google aqui, tá? Ele vai ter o prefixo aqui, ó, 7770/24, também com a SN 700.
tá bom? Para vocês começarem a entender aonde o calo vai apertando, tá? Considera que esse Google aqui é um cliente da rede, tá? Ele não é, esse cara aqui não é o mesmo Google que é aqui, tá? A gente vai até fazer o filtro aqui, ó. Então vamos lá. Vamos chegar no R8. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, ó, para ficar mais fácil. Espera aí. Beleza. Pronto, que agora eu consigo rabiscar aqui de boa, sem sofrer. Tá? Então, ó, vamos lá. Vamos configurar aqui R8 para R7, tá? Então, se eu já tenho 78, eu vou conectar o 87 aqui. Então, e fechar o BGP ali e anunciar esse 777. Então, primeiramente, eu vou vir aqui, conft-t, interface Ethernet 0.7, 87, IPVRF forwarding, Google, IP address 172.16.87.7, encapsulate.q 87, né? Tá bom. Aí, o que eu vou fazer aqui? Router BGP. Antes. Interface loopback 777. IP VRF forwarding Google IP address 7777. Tá? Beleza. Eu vou fazer assim, ó. Conft-t. Eu vou criar um prefix list. Prefix list import Google vindo do router 8. Permite. Não, aqui já está criado, né? No router 7, o Rodolfo perguntou, tá faltando a route distinguisher, a RD? Não, porque eu já criei a VRF antes, né? Aqui eu só estou criando mais interfaces dentro desse daqui. Beleza? Por isso que ele não deu erro. Então eu vou permitir aqui, ó, import. Eu vou permitir, aliás, vou fazer o seguinte, deny. Vou dar um deny em tudo. Eu não quero importar nada ali. Mas para exportar, ficou claro isso? Eu estou criando a prefix list, eu posso falar que eu permito um anúncio ou eu nego um anúncio. Por padrão, é um deny, tá? Eu estou falando o seguinte, aqui eu vou dar um deny em tudo, ó. 0000. Tudo. Tá bom? Aqui eu vou dar no export para o R8, eu vou dar um permit na 7770/24. Então eu vou vir router BGP 65123. Opa. 700. Deixa eu dar um show run. Vou entrar aqui no address family. Eu vou colocar mais um neighbor, 172.16
87.8, remote AS 65123. Eu vou dar um prefix list. Cadê a minha prefix list? Eu vou exportar essa prefix list, tá? Alt. E aí é aqui o import. Olha como fica fácil quando você tem uma convenção de nomes para outras pessoas darem suporte. Fica muito simples. Se você tem um padrãozinho, fica muito legal, fica muito fácil. E aí eu vou ter que dar o network 7777 mask. Beleza? Olha só como que tá ficando a nossa configuração de BGP. Olha como que ela está crescendo. Então vamos lá. Agora vamos no router 8. Enable conft interface Ethernet 0.0.87 encapsulation.1q 87 IP address 172.16.87.8 do ping. Vamos pingar aqui só para ver se tá filé. Tá filé. Router BGP 65123. Opa! Neighbor 172.16.87.7 remote AS 65. Opa! 700. Então, como eu já sei que vai dar pau, pronto. Para anunciar o IP ali do Next Hope. A partir daqui, show IP route BGP. Ó. Ó que bacana. Olha que coisa bonita. Tá vendo? Tô aprendendo por aqui. Então, o que acontece a partir de então? Esse camarada tá me anunciando essa rede. Esse camarada provavelmente também está anunciando ela por aqui, ó. Certo? E eu vou bloquear isso. Eu não quero que essa mesma rede seja anunciada por aqui. Tá? Então vamos lá. Vamos chegar no router do Google e vamos dar um deny nessa rede e permitir N ali. Permitir o resto. Fechar essa imagem. Chegar aqui no router do Google. É o seguinte, ó. Falando nisso, show IP BGP, show BGP, VPN V4, Unicast, ó, o que eu tô recebendo do R8, tá vendo? Nada. Tá vendo? Esse comandinho aqui é para ver o que eu estou recebendo quando eu tenho uma VRF configurada ao BGP. Tá? Show BGP, VPN V4 e Unicast All. Não tenho recebido nada. Mesmo que o R8, show IP BGP Neighbor 72.16.877 Advertised Routes. Ele está mandando ali ó, uma porrada de coisa, tá vendo? Ó? Por que R7 não está recebendo? Porque eu tenho uma prefix list filtrando o que eu vou receber desse vizinho. E essa prefix list tá dando um deny em tudo. Tá vendo? Sacou? Então, aqui no R1, voltando para a nossa imagenzinha aqui, opa! Voltando aqui para a nossa imagem, o que eu vou fazer?
Eu não quero que R1 anuncie, desculpe, eu não quero que o Google anuncie para R1 essa rede que é exclusiva ali do nosso cliente. Deixa eu salvar essa imagem aqui como para abrir a topologia para eu não ficar sofrendo. Só um minuto. Opa, deixa eu limpar ela aqui. Onde mais tem risco. Isso mesmo, Genilson. Tem esse comando também. Genilson, lembrando aí. Show BGP VPN V4 Unicast Route Unicast VRF Google Summary. Se eu tivesse outras VRFs, iria ficar ruim para visualizar, né? Então você pode filtrar por VRF, né? Show BGP VPN V4 VRF Unicast. Na verdade, você pode colocar o Router Distinguisher ou VRF, tá? Então, você pode falar, eu quero ver só VRF Google Summary, tá? Se eu tivesse outra VRF, eu poderia colocar o nome da VRF. Ou eu posso colocar aqui o RD, que é o Router Distinguisher, que eu não lembro qual que eu coloquei, eu acho que eu coloquei 700. Não lembro. Ah, 700 2.1, tá vendo? Que é o mesmo. Você pode filtrar para simplificar. Se fosse um PE com 50 VRFs, você utilizaria esse comando, tá bom? Obrigado por lembrar aí, Genilson. A gente vai usar muito ele quando a gente estiver falando de VPN V4, de MPLS, né? Layer 3 VPNs, tá? Então vamos lá. Aonde estávamos? Nós estávamos em vias de filtrar o que o Google vai enviar para o R1. Eu não quero que ele anuncie o 7777. Então eu vou chegar aqui no nosso amigo Google. Showrun Pipe Section BGP. Tá, vou fazer o seguinte então. IP prefix list prefix export Google para R1 deny 7770/24 e eu vou dar um permite 0000 0. O que é legal desse comando aqui, tá? A prefix list, você está vendo que ela tem um númerozinho aqui, ó? Sequência 5, sequência 10. Significa que ela vai processar na sequência, tá? Ela vai processar essa linha. Então, primeiro, ela vai processar o prefixo. É o prefixo 77707770? Sim. Se casou com esse prefixo, o que ele tem que fazer? Ele tem que negar. Aí ele nega. Casou com esse prefixo? Não. Qual que é o próximo processamento? Tem que processar a próxima linha. A próxima linha, o prefixo XPTO, que eu vou anunciar para o vizinho, está dentro de tudo, que isso aqui significa tudo. Ah, tá sim. O que eu faço com o resto? Permito. Simples assim. Então, nesse caso aqui, eu vou negar esse cara e permitir qualquer coisa. Eu vou chegar aqui, ó. Chegar aqui no cara, ó. No meu vizinho. Esse camarada aqui. Prefix list, cadê o nome dela que eu criei agora? Out. Se eu chegar aqui então, ó. Show IP BGP. Eu vou dar um pipe include 172.16.71.1.
Opa, 71.7. O que o 71.7 está anunciando para mim? Né? Está anunciando a rede 7777, tá? E está anunciando também um 72.16.77. Quando eu fizer isso daqui, ó, eu vou mudar um pouquinho uma coisa aqui. Dá um clear BGP soft. Clear IP BGP asterisco soft. Lembrando, né? O clear IP BGP asterisco soft é só para ele limpar, ele reanunciar os prefixos que estava sendo anunciado. Como eu criei um filtro, eu tenho que fazer ele anunciar de novo. O soft, o asterisco significa que eu vou limpar todas as seções BGPs da caixa. O soft significa que eu vou limpar só os anúncios, eu vou reenviar. Se eu não colocar o soft, eu derrubo todo mundo. Então, clear IP BGP. Posso falar qual que é a address family, nananã, eu sempre faço aqui, ó. Sempre faço asterisco. Se eu der só o asterisco, ele vai derrubar todo mundo, eu posso fazer o soft. Então, basicamente é isso que eu faço. Então, olha que legal. Olha só como mudou a coisa. Olha que bacana. O 7770, eu já não estou mais aprendendo pelo router do Google, ó, no R1. Aqui, ó, vamos ver aqui, ó. Tá vendo, ó? Eu estava aprendendo antes esse prefixo. Quando está vazio aqui, significa que é o mesmo prefixo, tá? Eu estou recebendo esse prefixo, eu estava recebendo esse prefixo por dois caminhos diferentes. Pelo R8 e pelo R1. Eu estava preferindo pelo R1. Tá vendo? Beleza? Agora que eu criei o filtro lá no camarada, eu não estou mais recebendo ele. Olha lá. Vamos ver se mudou alguma coisa. Estou recebendo só de R8. Olha que doideira. No R8 deu certinho lá o Next Hope, né? Deve ter alguma coisinha aqui no R1, mas não vou mexer nele não. Tá cheio de configuração, não vou rebootar esse cara não. E Nils fez uma pergunta aqui. Luiz, a lista de prefixo é usada só ou principalmente em BGP? Ou seja, é usada só em BGP ou ela é usada principalmente para BGP? Genilson, você pode usar ela para outras coisas, tá? Tem inúmeras aplicações. Eu vou abrir, por exemplo, aqui para você com o roteador Juniper. Você pode criar, por exemplo, uma prefix list com vários prefixos e chamar essa prefix list, chamar ela numa route map para fazer uma PBR, tá? Que é uma Policy Based Route. Você pode usar a prefix list, chamar ela, por exemplo, no Juniper a gente usa muito para chamar no Firewall Filter. Você quer criar uma regra de Firewall e selecionar uma lista de IPs, você usa a prefix list. Então ela é usada para bastante coisa. O que é interessante da prefix list, tá? É que a gente vai chegar já já, vocês vão perceber. É que a gente usa prefix list, por quê? Imagina que você quer adicionar rotas, né? Você não vai ficar mexendo na regra final, você sempre vai só adicionar prefixos. Então a probabilidade de você errar é pequena, tá? Mas você pode usar para várias coisas, cara. Várias coisas. Vamos só dar sequência aqui, que a hora tá voando, né? E o assunto aqui é bem complexo, vai dando um nó, né? Vocês vão precisar ver essa aula de novo, porque eu quero que vocês entendam o que a gente está fazendo aqui, tá? Porque na próxima aula a gente vai falar de community, não vai dar para entrar hoje em community, e aí vocês vão entender o porquê da community. E eu tô indo devagar para vocês verem. Eu poderia falar para vocês, olha, você tem que criar filtro, mas por que você tem que criar filtro? Eu tô te mostrando o porquê, que eu quero que vocês entendam o porquê.
Eu quero que vocês peguem isso, implementem isso, façam os testes, inventem moda nesse cenário aqui, cara, para vocês, para entrar isso na cabeça de vocês, tá? Então vamos lá, vamos finalizar aqui. Deixa eu fechar esse cara. Oh, God, não era para fechar o cabeção. Então é esse daqui, ó. A partir de agora, essa rota só entra por aqui e esse cara só entra por aqui. Lembrando, esse cara aqui é cliente meu. Tá? Vamos dizer que esse cara aqui é o Google cliente, tá? E aí eu estou anunciando a rede 7770/24 para dentro da rede. Lembra que nas bordas eu criei o filtro aqui na saída só para anunciar as minhas redes? E agora, o que eu faço? Se eu tenho que anunciar esse cliente também, o que eu vou fazer? Vou ter que voltar lá no filtro. Lá no meu filtro. Tá? E vou ter que fazer o seguinte, ó, agora ferrou. Porque eu tenho um prefix lists, prefixos do meu ASN. Só que eu preciso anunciar para o cara de baixo um prefixo fora do meu ASN. Aí eu vou ter que criar um outro prefixo. Ou eu vou ter que chegar aqui e fazer o seguinte. Olha o problema que a gente vai ter aqui, ó. Permite 7770/24. Eu vou adicionar ele, né? Vou ter que adicionar na mão. Vou ter que chegar aqui também. E aí, a partir daqui, vamos ver se eu já vou anunciar. Show IP BGP Neighbor 72.16.14.4 Advertising Routes. Eu coloquei o prefixo, ele vai derrubar o vizinho e vai aplicar. Normalmente ele não derruba, tá? Quando eu adiciono uma nova linha de prefix list. Esse R1 aqui tá bem estranhinho. E esse R3 também, talvez seja a versão, mas ele não derruba, tá? No mundo real, se adiciona um novo prefixo lá, você tem que dar o clear com o soft para ele poder anunciar, tá bom? Então, ó, showrun pipe section BGP, confit do showrun pipe include, vou colocar aqui list. Vou ter que adicionar aqui também, né? Ó, olha só o problema que começa a acontecer, ó. Permite 7770/24. Beleza. Como esse cara aqui tá viajando na batatinha, ele vai show IP BGP Neighbor 172.16.35.5 Advertise Routes. Ele vai... aqui ele não derrubou não. Então eu vou ter que chegar aqui, clear IP BGP asterisco soft. Vamos ver se ele vai anunciar. Olha lá, começou a anunciar. E aí sim, ó, tô anunciando o meu cliente para a internet. 72.16.14.4 show IP BGP summary. Caiu o router 4 por algum motivo. O que está acontecendo? Será que ele está travado? Ele reiniciou. Show version. Não. Show run pipe section BGP. Engraçado, tava fechado, né? No neighbor. Opa. Router BGP 65123. No neighbor 72.16.14.1 password. Enfim, não sei por que ele voltou a configuração aqui de
Mas beleza, vai subir agora. Deixa eu ir para o BGP Summary. Beleza. Tá bom. Então, fechou o BGP. E aí, a partir de agora que eu coloquei lá o filtro, eu vou anunciar para ele lá o prefixo do meu cliente. Percebam algo bem interessante. Eu tenho aqui o meu PE. Cadê meu PE? Oh, meu Deus do céu. Beleza. Ó. Tenho aqui o meu PE. Obviamente, eu vou criar um filtro aqui de entrada e saída, tá? Para controlar o que eu estou recebendo do meu vizinho e o que eu estou anunciando para o meu vizinho. E aí, eu tenho duas bordas. Você viu que eu tive que entrar nesta borda e configurar, nesta borda e configurar. Imagine numa operadora Tier 1, vamos falar de NTT, que tem, só para vocês terem uma ideia, tá? Vamos entrar aqui no Looking Glass da NTT. Seleciona um router para você fazer a query do Looking Glass. Olha quantos routers. Esses são os routers de borda de uma NTT da vida. Já pensou você subir um cliente, você ter que sair em todos esses roteadores configurando o filtro de saída? Você acha que isso é escalável? Você acha que isso é aceitável? Eu mexer num roteador de borda para subir um cliente? Me diga aí vocês, o que vocês acham? Isso é aceitável? Talvez para um provedorzinho, igual o meu aqui, com 2 roteadores de borda, seja aceitável. Que sobe um cliente por mês, aceitável. Agora imagine uma operadora Tier 1 com centenas de clientes, com milhares de clientes, né? Com dezenas de roteadores de borda, com a probabilidade, além de tudo isso, do técnico chegar e ter um dedo gordo e derrubar meu ambiente. Imagina, você acha que isso é aceitável? Imagina, eu fui criar o filtro aqui, eu dei um denial. Puta, eu derrubei um borda de um país, do Brasil, porque eu errei a configuração nesse cara aqui, ó. Aceitável, né? Lógico que não. Por isso que existe uma coisa chamada community. Tá? A community entra nesse cenário. Primeira coisa que a gente vai perceber, tá? Que a lista de prefixos, ela só permite entrar e sair ou negar a entrada e a saída. Se eu quisesse, por exemplo, chegar aqui no router 1 e falar que eu quero ter preferência para que todo o meu ASN vá para o router 4 ou para o ASN 4 via R1, eu iria usar um atributo chamado Local Preference. Por padrão, o Local Preference é 100. E quanto maior o Local Preference desta rota, ele tem preferência. O que é interessante? Tá? O Local Preference ele é um atributo transitivo, que quando eu pego e coloco o atributo no prefixo e anuncio para o Router Reflector, ele anuncia para todo o meu ASN.
Então, se eu chego e falo o seguinte, galera, quando entrar o prefixo 172.16.40/24, eu quero que o local preference seja igual a 200, eu estou falando o seguinte, todo ASN, para chegar nesse camarada, venha por aqui. Tá? E aí, entra na jogada uma coisa chamada route map, que a gente viu lá na última aula. A gente deu uma fuçadinha, né? Deu errado lá, por quê? Porque eu tinha esquecido do Next Hope Self dos borders, né? Depois eu fui fazer, estava muito cansado, fui fazer ali na hora e esqueci desse detalhe, né? Então, assim, por isso que é bom você ir construindo de pouquinho em pouquinho, Lab. Faz uma coisa funcionar, depois você faz outra, depois você faz outra. Vai devagarzinho, né? Sem muita pressa. Para eu conseguir fazer isso, por quê? Eu preciso do route map, por quê? A lista de prefixos seleciona o prefixo. E a route map permite você aplicar ou alterar atributos da rota. Tá? E aí, a gente vai ver isso na próxima aula, tá? E a gente vai ver o seguinte. Já foi coisa pra caramba hoje. Não vou mais consumir o cérebro de vocês, tá? A gente vai ver via route map a seguinte coisa bem interessante, tá? Que aí a gente vai começar a pensar a escalabilidade do BGP. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar uma community. Essa community é uma tag igual uma router distinguisher. É um identificador, tá? Vou criar aqui um identificador 65.000, 1, 2, 3, 2.1. Todos os prefixos de cliente eu vou adicionar essa tag. É como se fosse uma etiquetinha no prefixo, tá? Então eu vou anunciar para cá. No prefixo vai ter a tag lá, 65, 1, 2, 3, 2.1. Na realidade vai ter a community. Esse cara vai anunciar para cá e esse cara vai anunciar para cá. Sabe o que eu vou fazer? Eu já vou configurar nos borders para o seguinte. Quando chegar uma community 65.123 no prefixo 2.1, esse community é de cliente e eu vou deixar anunciar de forma automática. Então perceba, ao invés de eu chegar nos borders para configurar, eu só vou chegar aqui no R8 e vou no filtro de entrada do meu cliente, tá? Aí você vai ver algumas boas práticas, né? Vamos supor que o meu cliente é a Americanet, tá? Eu vou chegar aqui e vou fazer o seguinte, ó. Ruiz registro BR. Venho aqui, ó. Aí a Americanet vai mandar para você o ASN dela, 28669. Vai estar aqui uma lista de blocos IP que ela tem. Você vai pegar esses blocos. Pegar esse IPv6 aqui, vou tirar, tá? Vamos supor que seja só esse, tá bom. E vou fazer o seguinte, ó. IP prefix list. Prefix list. Import ASN 28669. Permite tá? O que eu fiz aqui? Criei a lista de prefixos do ASN do meu cliente, tá bom? Aí eu vou chegar e fazer o seguinte: route map import ASN 28669 permite. Vou colocar aqui p address
prefix list. Vou chamar a minha prefix list que eu criei. Set community. Não tenho certeza agora o set community, tá? Mas vou colocar aqui 65.162.2.1. Vou chegar lá no router BGP, no meu PE, né? 65.163. Neighbor 172.16.xx. Route map. Chamar a minha route map. In. Beleza? Aí você vai ver a junção. Por que serve a prefix list e por que serve a route map? A prefix list eu só estou selecionando o prefixo. Tá? Então, numa questão de boa prática, o que eu faria? Eu iria no registro BR, pegaria os prefixos do cliente, tá? Que vai estar registrado aqui, criaria uma lista de prefixos, criaria uma route map para quê? Eu vou chamar esses prefixos, tá? Esses prefixos vão receber uma community 65.163. Isso eu vou aplicar no filtro de entrada do meu vizinho. Tá? Com isso, meus queridos, quando o prefixo do cara entra dentro é excelente, mas é isso aí. Entra na minha rede, já com a community 65.163.2.1, que os meus borders estão esperando ela para anunciar, tudo se torna automático. Eu posso ter 1, 2, 1 milhão ou 3 milhões de routers. Tudo se torna automático. Beleza? E aí eu controlo que eu vou anunciar para o mundo externo só os prefixos do meu ASN e dos meus clientes. Beleza? Tranquilos? Nesse cenário aqui, eu iria apenas chegar aqui no meu... Imagina o seguinte, né? Por que prefix list? Isso daqui já vai estar no meu PE, tá? Eu vou chegar aqui e o cliente fala, Luiz, agora eu tenho a rota 1.2.30/24. Eu vou mexer aqui? Vou mexer aqui? Não. Eu vou mexer só na prefix list. Eu vou adicionar uma linha. Eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Eu vou chegar aqui e fazer o seguinte, ó. Olha como a vida fica muito mais fácil. Chegar aqui e fazer o seguinte, olha só que difícil. 1.2.3.4/24. Olha como fica fácil a vida. Desde que você esteja estruturado, desde que você esteja organizado, desde que o seu backbone esteja com hierarquia para receber esse tipo de configuração. Se você não tiver hierarquia, não tiver configurado bonitinho os filtros, não tiver tudo bem dimensionado, irmão, você vai rodar, você vai sofrer. Beleza? Fala, Gênesis. Manda dúvida aí, galera. Vamos lá, vamos destrinchar aqui. Quem tem dúvida para a gente encerrar. Então, essa melhor prática pode receber, por exemplo, 1.000, 2.000 filtros ou muito mais. Cara, você está dizendo o seguinte, na prefix list, a quantidade de linhas que ela vai ter? Tá. A prefix list ela vai ser automaticamente direto relacionada à quantidade de prefixos que o seu cliente tem. Eu sinceramente não sei se o Cisco aqui, por exemplo, se ele tem uma limitação de quantidades de prefixo no prefix list dele, viu? Mas vamos ver aqui, ó. Eu acho que tem sim, porque ele tem uma numeração. Ó. Quando você vira aqui, ó, show IP prefix list.
Por mais que eu não configurei, você percebe que ele vai pulando de 5 em 5? É padrão isso. Se eu chegar aqui, pprefix list, pl, test, permite. Ó, sequência. Ó, em teoria ele tem isso daí de sequência, ó. Cara, 4 bilhões de possibilidades. Mas assim, você concorda que você não vai ter uma prefix list com 1000 prefixos? Não faz sentido. Porque aí você vai ter que usar outros mecanismos de controle, né? Se você está com uma lista de prefixo que tem 1000 prefixos, tem alguma coisa errada de controle, cara. Tá? Porque você vai perceber que com o BGP ele é sensacional, tá? Você pode fazer controle, por exemplo, na borda da tua rede, controlando o ASPF. Ou seja, eu posso chegar aqui e falar... Imagina que aqui tem um grande provedor com 30 mil prefixos, vai. O que eu vou fazer? Eu vou controlar o seguinte. Eu quero permitir somente os prefixos. Aí você vai usar uma coisa chamada regexp, ou expressão regular. Eu quero permitir prefixos que são originados no ASN 700. Ou seja, eu vou fazer o BGP dar um match no ASPF. O que é o ASPF? Sabe quando você vem aqui? Show IP BGP? Tá vendo isso daqui, ó? Isso daqui? Esse é o ASPF. Imagine que eu fosse configurar nesse vizinho, falando o seguinte, eu vou permitir entrar anúncios só com prefixos que estão somente com a ASPF 65004. Ou seja, eu só vou receber prefixos desse ASN. Então, assim, você tem vários mecanismos, mas assim, é difícil você ter uma prefix list com 1000 linhas, entendeu? 1000 linhas é muita coisa. Tem alguma coisinha errada, mas você pode colocar aí 4 bilhões se você quiser, fica à vontade. Beleza? Pessoal, alguém tem mais dúvida? Porque sexta-feira vai ser a última aula de BGP para IPv4 e aí na semana que vem nós vamos entrar em Layer 3 VPN. Então sexta-feira nós vamos destrinchar. O que eu vou pedir uma grande gentileza? Assistam essa aula de novo para quem tem dúvida. Configura isso que eu fiz aqui. Configura, usa o laboratório, faz tudo de novo, entenda o que eu fiz aqui e chegue nesse ponto que eu cheguei aqui hoje, entendendo o que foi feito. Beleza? Nesse ponto, entendendo o que foi feito para sexta-feira. Então, entendendo a prefix list, tenta configurar a route map. Aqui assim, ó, tenta configurar a route map, tenta criar a community, pesquisa, porque para você habilitar a community tem um comandinho, tá? Community new model, você tem que habilitar no Cisco, aí entra aquela questão, né? Eu nunca lembro de core, velho, e não tem problema nenhum, viu, pessoal? Não tem vergonha você não decorar comando, não, porque, velho, é impossível. Mas, ó, how to enable community Cisco iOS. Eu sei que tem lá o new model, não, aqui, ó. Você tem que habilitar e falar que o router vai enviar a community no Cisco, não é padrão. Então pesquisa aqui, ó. Ele coloca como comunidade, né, velho? Só pra ferrar, mas beleza. É porque tá em inglês, né? Mas, ó, vamos lá, ó, para habilitar a community. Você vai ter que falar pro vizinho enviar a community. Tá vendo? Mas tem um comandinho aqui, ó. IPBGP Community New Format, tá? Porque a community, na realidade, ela é um número inteiro.
né? Um número inteiro que eu digo inteiro do tipo inteiro, para quem mexe com programação, tá? Então, por exemplo, a community seria isso daqui, ó. Aí, para facilitar, o new model permite que você coloque a SN, dois pontos, uma numeração, tá? Que aqui, ó, atributo em AN, ASN, NN. Enfim, você coloca esse comandinho aqui, vai no vizinho e coloca lá, aqui ó, o route map peer, match IP address 101. Quem é o IP address 101? É esse prefixo aqui, ó. O que eu vou fazer? Set community, estou colocando esta community, tá? Então dá uma olhada nisso daqui, ó, legal, ó. Vou mandar lá no grupo pra gente, tá? Vou colocar aqui no chat. Mas é isso, galerinha. Obrigado. Quem tiver dúvida pode mandar aí pra gente durante a semana. Obrigado pelo tempo de vocês. Hoje realmente foi um pouco pesado, então revejam, entendam. E o importante de tudo, cara, você pode não decorar todos os comandos, mas saiba o porquê que a gente está fazendo as coisas, tá bom? Um grande abraço, boa noite e até sexta-feira. Valeu, falou!